Oi, gente! Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente aqui pro canal do que a gente, tem postado. Primeiro porque eu tô de férias, no último vlog que eu gravei foi a minha última semana de aula, eu entrei de férias, tô de férias desde o dia 10 de abril até o dia 19 de maio, então eu tenho um tempinho aí sem, médio vlog, sem ter muito o que gravar em relação a isso. Então, se eu quisesse gravar alguma coisa pra cá, eu teria que gravar uma coisa sentada falando, não teria muito vlog do que fazer. E eu aproveitei também que eu tô na minha cidade, eu não estou na cidade onde eu faço faculdade, eu tô na cidade onde eu morei grande parte da minha vida, enfim. E foi aqui que eu estudei pro vestibular, então eu aproveitei que eu estava aqui, nessa vibe. E eu também tô com os planners que eu usava nos anos que eu passei no ano que eu passei no vestibular. Esse é o do ano que eu passei no vestibular, que foi o Enem de 2022. Mas eu tô aqui com de todos os anos, eu acho legal a gente poder revisitar, a nossa rotina. Enfim, e resolvi aproveitar para trazer para vocês esse vídeo de como era a minha rotina no ano que eu fui aprovada, em medicina na Federal pelo Enem. Vou contar mais ou menos como era a minha rotina. Se vocês quiserem algum vídeo mais detalhado, mais específico, alguma coisa, pode pedir, não tem problema. Só que esse vídeo vai ser mais assim, contando a minha rotina. Então, começando... antes de começar a falar sobre tudo, gostaria de deixar claro que eu passei no vestibular no meu segundo ano de cursinho. Eu tinha, acho que, 19, fiz 19 anos no meu segundo ano de cursinho. Eu entrei na faculdade com 19. Então, esse planner aqui é de um ano de cursinho. Eu já estudei pra... O meu ensino médio, dá só um contextozinho, assim. O meu ensino médio, eu não fui aquela pessoa que estudou focada para o vestibular de medicina, nunca fui essa pessoa. Eu estudava pra escola, mas eu estudava, assim, o necessário, literalmente. Nada além do necessário para as provas. Eu era aquela pessoa que estudava mais ou menos um dia antes da prova durante o ensino médio. Eu estudava mais ou menos um dia antes da prova, conseguia pegar bem a matéria, não prestava atenção em aula nenhuma, não gostava, adorava bater papo nas aulas, não era muito aquela pessoa muito estudiosa. Mas eu sempre gostei de estudar, assim, sabe? Eu só não... No ensino médio eu tava em outra vibe. Mas no ensino médio que eu digo, primeiro e segundo ano do ensino médio. Muitas coisas aconteceram na minha vida esse período. E no terceiro ano foi quando, eu comecei a estudar focada pra medicina. Eu comecei o ano falando, não, esse ano eu vou sentar e vou focar. Só que meu terceiro ano foi em 2020, então vem um grande caos por aí. E aí fiz, 2 anos de cursinho, além do terceiro ano do ensino médio, que eu fiz o terceiro ano da minha escola, ele era bem focado pro vestibular. E aí, nesse meio tempo, eu fiz vestibular pra... Além do Enem, eu fazia um outro vestibular, que era o vestibular de uma particular aqui no meu estado. E eu passei nele desde o terceiro ano do ensino médio. Eu posso fazer outro vídeo também em relação a essa questão de ser aprovada direto ao terceiro ano do ensino médio, mais uma particular. Enfim, eu fui aprovada nessa particular no terceiro ano, no primeiro ano de cursinho, e no segundo ano de cursinho eu fiz esse vestibular várias vezes, porque ele era de graça, na verdade. Eu nunca tive a intenção de entrar sem que tivesse um financiamento, ou algo do tipo. Mas eu fazia a prova pra treinar, porque era uma prova antes do Enem, então eu sempre tava lá fazendo. Mas enfim, vamos ao tema desse vídeo, que era a minha rotina de estudos no ano que eu fui aprovada. Então, eu fui aprovada, no segundo ano de cursinho. Nesse ano, eu resolvi... Meu terceiro ano foi... Na pandemia, acabou que eu me acostumei muito a estudar online. E eu tentei em 2021, eu cheguei aí pro cursinho presencial, mas eu não me adaptava muito mais. Eu preferia fazer em casa. Eu sentia que o meu foco estava maior em casa. Até porque, como eu disse pra vocês, durante o ensino médio, eu não era aquela pessoa que sentava e estudava muito. Quando eu fiz isso, foi no terceiro ano do ensino médio e foi de maneira online. Então acaba que eu me acostumei muito a estudar online e resolvi manter isso ao longo dos anos de cursinho. Em 2021 eu tentei ir pra um cursinho presencial, cheguei aí, fiz amizades lá que eu adoro até hoje. Só que eu não me adaptava muito e também tava naquela época que era tipo assim, vai ter aula presencial hoje, amanhã não vai ter, mas semana que vem não vai ter. Então, tipo assim, era muita incerteza e eu preferia ficar em casa direto, porque eu achava muito difícil me acostumar, sabe? Tipo, vou me reacostumar a ir ao cursinho presencial essa semana, mas semana que vem eu vou ter que me reacostumar a ir pro cursinho online. Então eu achei melhor ficar direto no cursinho online em 2021 e eu fiz cursinho online, mas enfim, não é assunto desse vídeo. Em 2022 eu resolvi novamente fazer o cursinho online. Eu fiz um cursinho aqui da minha cidade, que eu consegui bolsa pra fazer ele online noturno. Na verdade não era bolsa 100%, era uma grande bolsa, mas se eu não me engano não era 100%.
E aí eu fazia, né, as aulas de forma online. Eu resolvi fazer esse cursinho online e me matriculei. Estava fazendo. Só que eu não queria mais, não aguentava mais essa vibe de ver. E tava muito na moda de ver aula, né? E tava muito na moda a questão do estudo por questões. Eu não era adepta disso, de estudo por questões, só questões, e você estuda em cima disso e tal. Não era muito adepta. Mas eu encontrei na época o método Sniper da Suzane Ribeiro. E eu fiz o curso, foi um curso muito bom e eu comecei a seguir. Eu falei, bom, esse ano eu vou seguir fielmente o método. E eu confiei realmente nesse método, foi o que eu fiz. E o meu cursinho online à noite, ele tinha as aulas online, ao vivo, só que ele também tinha aulas gravadas. Então, apesar de eu poder ver as aulas online, normalmente eu optava por ver as aulas gravadas, porque se encaixava um pouquinho melhor no modelo que eu resolvi seguir esse ano, que eu vou contar pra vocês. Bom, o método da Suzane é muita coisa, não tem como eu explicar tudo pra vocês. E, enfim, se vocês tiverem interesse, pesquisem. Só que eu vou falar como eu adaptei pra minha rotina. Eu tava num momento que, no ano passado, né, em 2021, eu tinha ido bem no Enem. Eu não tava com uma nota, tipo assim, abaixo de 700, era acima de 750. Só que não era o suficiente pra passar ainda. Então, a minha estratégia foi o que eu iria fazer a partir dali. Eu meio que não recomecei os meus estudos. Só no comecinho do ano que eu dei um foco, né, que a Suzane chama de maratona de humanas. Eu estudei bastante por aulas humanas e o tempo todo eu fazia simulados. Eu fazia simulados ao longo do ano inteiro, todos os domingos, sábados, não me lembro. Enfim, esse cursinho online, como ele existia o presencial, eu podia ir lá fazer o simulado, eu ia lá fazer simulado, corrigia, tudo certinho. E aí eu fiz uns 2 simulados e eu percebi que o meu desempenho tava bom. Eu tava, acho que acima dos 80% nos simulados, meio fixamente, sabe? Tipo assim, não tinha uma grande oscilação. Em um eu ia com 50%, no outro eu ia com 80%. Não, eu realmente mantive ali. Quando eu percebi que tava mantendo, eu falei, bom, então eu vou começar a basear o meu estudo, né, nas provas antigas. Eu fazia a prova antiga de tudo quanto é vestibular, prova, eu fazia de tudo, mesmo que eu não fosse fazer, eu fazia de vestibular da FAMEMA, prova, né? Da FAMEMA, da FAMERP, tudo de VUNESP, UNESP, Santa Casa, fazia tudo, o UERJ, fazia Enems antigos. Os Enems antigos eu já tinha feito grande maioria no meu terceiro ano do ensino médio. Então, e no meu primeiro ano de cursinho também, então eu não dava tanto foco pros Enems antigos, porque é uma coisa que eu já tinha visto, mas eu continuava fazendo. Eu deixei pra fazer mais perto do Enem, no caso. Eu fui fazendo isso, como era a minha rotina. A minha semana começava na segunda-feira. Eu fazia simulado, né, no final de semana. A minha semana começava na segunda-feira, quando de manhã eu sentava e fazia uma prova antiga. Eu não fazia essa prova antiga em forma de simulado, eu fazia realmente como uma lista de questões. Ia dividindo em blocos de, sei lá, 15 questões, 30 questões, ia fazendo realmente como questões, só que eu não ia corrigindo esmiuçadamente, necessariamente na mesma hora. Eu separava a segunda-feira pra fazer essa prova e também, além disso, meu foco na segunda-feira era esse. Mas, além disso, na segunda-feira, eu tinha que começar a corrigir o simulado que eu fiz, né, no final de semana. Eu não gostava de corrigir o simulado de uma vez só, eu achava uma coisa super chata, eu ficava super irritada. E aí eu resolvi dividir, ao longo da semana, então eu corrigia 5 questões que eu errei na segunda, 5 questões que eu errei na terça, e fazia isso ao longo da semana e eu deixava pro período da noite. Eu também revisava com o Anki, só que eu, normalmente pra vocês, eu não era uma pessoa muito constante com o Anki. Eu tentava revisar realmente, só que eu não gostava, demorava muito tempo. E eu tentava botar as principais coisas, os principais erros no Anki, e à noite eu também separava esse tempo pra revisar. Mas na prática, não tá muito marcado como feito, não. Eu fazia assim, mas não era com a frequência que é necessária, sabe, pro Anki, pro método funcionar. Beleza, então na segunda-feira o nosso foco era fazer a prova antiga, começar a correção do simulado e fazer o Anki. Aí, na terça-feira, era o dia de corrigir essa prova que a gente fez na segunda-feira. Então, na própria segunda-feira, na verdade, eu já anotava, já corrigia a prova, assim, só com certo ou errado, via mais ou menos os meus erros, pra no próximo dia eu começar a mexer com o meu caderno de erros. Eu tinha um caderno de erros
que eu fazia mais ou menos um diagnóstico da minha prova antiga. Eu sou uma pessoa muito não de exatas, mas eu sou muito do método, da organização, de tudo muito certinho. Então eu gostava de pegar a minha prova e fazer um diagnóstico dela. Então eu botava assim, questão 11, questão 11 de matemática, geometria analítica. E botava erro, eu classificava o erro de algumas formas. Então, eu lembro que eu botava, tipo assim, erro por falta de atenção, por falta de conteúdo. Classificava o erro mais ou menos assim. E deixava lá como uma tabela, uma listinha. Eu posso tentar mostrar pra vocês também. Eu não sei se eu tenho mais, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu fazia meio que uma listinha dos meus erros, o tema, o motivo. E aí, no dia seguinte, que era a terça-feira, eu chegava e ia direto nos erros que eu errei por conta de falta de atenção. Eles seriam mais fáceis de resolver, porque eu errei por falta de atenção, então era só eu prestar atenção e entender o que eu errei e era mais tranquilo de resolver. Depois que eu resolvia eles, entendia muito bem por que eu errei certinho, via uma resoluçãozinha pra confirmar se era mesmo o que eu tava pensando. Depois, a gente ia pros erros por falta de conteúdo, né? Por falta de saber algum conteúdo. Nesse momento, era quando eu pegava esses conteúdos. Por exemplo, eu errei questão de geometria analítica, errei questão de química orgânica, errei questão de história do Brasil, sei lá, era Vargas. Era quando eu dava uma leve revisada nesses assuntos. Eu dava uma voltada na teoria, e especificamente um tema que eu errei. Por exemplo, era Vargas, sei lá, no primeiro governo de Vargas, eu errei isso, e aí eu ia exatamente ali e dava uma revisada na matéria, seja por aula, pelas aulas gravadas, lia a apostila, não fazia tudo. Eu não via a aula, e lia a apostila, e anotava, e fazia não sei o quê. Não. Como fosse melhor para aquela matéria específica. Eu via a parte do conteúdo que eu conseguiria sanar a minha dificuldade em relação àquele conteúdo que eu errei. Conseguindo fazer a questão, eu pensava, beleza, consegui fazer essa questão, mas se caísse uma outra questão sobre esse assunto, eu conseguiria? Se a resposta fosse não, provavelmente eu estenderia. Eu veria um pouquinho mais do conteúdo. Então, se eu não veria só o primeiro governo da Era Vargas, eu veria, economia. Eu veria um pouquinho mais sobre a política da época, eu veria um pouquinho mais sobre as outras esferas daquele contexto que tava me faltando um pouco. E, além disso, eu fazia também 5 questões sobre o tema, mas em outro momento, porque nesse momento ficava muito fresco. Então eu gostava de, à noite, deixar pra fazer essas 5 questões de cada tema. Era bastante questão, gente, bastante questão. 5 questões de cada tema que eu errei, fazendo isso pra todas as matérias. Mas como é uma coisa que demora muito tempo, né, e às vezes, grande parte das vezes eu estendia esse momento da teoria, eu acabava ficando mais tempo vendo a teoria, porque quando você tá no vestibular, você tem muita insegurança, né, de você pensar, cara, eu realmente não sei isso. E às vezes você realmente não sabe isso. Então eu não achava que custava nada rever, então eu revia bastante. Ia fazendo as 5 questões, só que, teoricamente, eu só teria terça-feira pra fazer isso. Só que na prática, eu não conseguia terminar na terça-feira e arrastava um pouquinho pra quarta-feira. Mas, vamos pra quarta-feira. Quarta-feira é um novo dia de fazer uma nova prova antiga. E na terça-feira também eu ia corrigindo o resto das questões do simulado. Quarta-feira, novo dia de fazer uma prova antiga. E aí eu chegava e fazia uma nova prova antiga, corrigia meu simulado, mais ou menos a mesma coisa segunda-feira. E na quinta-feira, mais ou menos a mesma coisa da terça-feira. Que eu chegava, dava uma olhada nas teorias, eu fazia umas questões, eu ia vendo. Meio que era como se eu tivesse tido aula do cursinho, era como um dia de cursinho normal. Como se eu fosse ter uma aula normal de cursinho sobre aqueles temas, mas os temas que eu escolhi. Então eu tinha um dia normal, realmente fazia 5 questões, um dia normal. E na sexta-feira, meio que era um dia que sobrava ou não, porque, teoricamente, tendo um dia de simulado, ficam com 6 dias, então dá pra você fazer 3 provas e corrigir 3 dias da semana, tendo um dia pro simulado. Só que, normalmente, um dia, não é que eu tirava de descanso, mas eu gostava de fazer menos coisa, digamos assim. Às vezes eu tirava, sim, um dia inteiro de descanso, não tem problema, mas, né, tendo feito grande parte das coisas, ou realmente por um motivo muito necessário. Às vezes eu tava mal e precisava tirar um dia, às vezes eu era, enfim, necessidades. Na sexta-feira era o dia que eu pegava como eu falei pra vocês, que eu estendia muito a correção na terça e na quinta-feira, sexta-feira era o dia que eu meio que pegava os restos.
Eu não consegui terminar de corrigir a prova antiga de segunda-feira. Faltou ver a teoria de isso. Nem lembro mais o conteúdo vestibular. Mas, tipo, não lembro mais, né, pra elencar pra vocês. E na quinta faltou corrigir questão disso. Então, na sexta-feira eu pegava e via todas essas questões pra deixar meio que zerada pra começar a semana. Novamente eu corrigia o simulado, né, que eu fiz no final de semana passado. E é isso. Uma coisa, as provas que eu fazia. Eu fazia meio a prova que eu queria. Existe uma categoria de dificuldade das provas, por exemplo. A gente sabe que a FUVEST é bem mais difícil que, tipo, a dificuldade... Bom, pra mim, a dificuldade das questões é bem mais difícil do que, por exemplo, da UERJ. A UERJ, eu lembro que, pelo menos na minha época, era uma questão mais de concorrência, de ser muito difícil de passar, mas as questões em si não eram as questões mais difíceis, como a na FUVEST, na minha opinião. Então, no começo do ano, eu optava por fazer mais provas mais tranquilas, como as provas pra mim, eram as provas da VUNESP, as provas da UERJ, eu ia optando por essas provas. Mas, pro final do ano, eu direcionei os meus estudos e foquei mais em questões de FUVEST, mais em questões de ENEM, mais em questões que eu fosse tendo mais dificuldade. E é isso, assim, na verdade, eu ia bem de acordo com o meu feeling. Eu vou dar mais uma olhada. Ponto importante, redação. Redação eu tirei 980, eu posso fazer um vídeo também separado sobre redação, porque é um grande tópico. Mas eu tirei 960 no meu terceiro ano de ensino médio. Tirei 940, eu acho, no meu primeiro ano de cursinho. No segundo ano de cursinho eu já estava mais tranquila em relação à redação e não foi uma coisa que eu fiz toda semana, mas é porque eu realmente não estava mais sentindo dificuldade. O que eu fiz? Eu assinei um curso online que era da Bela Nazar. Eu não lembro direito o nome, era tipo modelos holísticos, uma coisa assim. Cara, muito bom o curso, muito bom. Se você quiser, dá uma pesquisada. No Instagram dela é tipo Prof. Bela Nazar. Ela é uma professora de BH. Eu conheci pela internet e achei muito legal o método dela. Achei que super... Eu fazia um cursinho antes, presencial e online também aqui em Vitória, específico, né, para as redações do Enem, eu gostava dele, só que nesse ano eu não quis mais fazer aquele outro cursinho, porque ele era bem caro, e eu também já tinha feito 2 anos, o que eu tinha para aprender, eu acho que eu já aprendi, era mais em relação a treino e correção. Eu não via sentido em pagar tão caro para, né, treino e correção. E aí eu encontrei esse método que era super parecido com o método que eu já usava, né, que era o da Bela Nazar, que o novo método que eu passei a usar, o da Bela Nazar, já era parecido com o que eu usava aqui no cursinho de Vitória. Eu assinei esse curso, cara, adorei, me identifiquei muito. Posso gravar um vídeo falando melhor pra vocês e tal, mas pesquisem no Instagram da Bela Nazar, deve ter coisa aqui no YouTube também. Assisti os vídeos em pouco tempo e comecei a botar em prática, comecei a mandar minhas redações pra correção, só que eu não fazia toda semana. Eu fazia mais ou menos a cada 2 semanas, ou uma semana eu fazia 2 e depois nas outras eu não fazia. Mas eu ia fazendo, sim, as redações e mandando pra correção. Acho que no todo é isso. E eu ia encaixando nessas aulas durante a semana, eu encaixando direitinho, gente. E no final de semana, né, como eu falei pra vocês desde o começo do vídeo, eu deixava pra fazer o simulado. Então eu fazia o simulado certinho. Normalmente era presencial, um simulado do Enem, que eu ia lá pro cursinho e fazia, que era o cursinho que eu fazia online, só que ele existia presencial, então eu tinha direito a fazer esse cursinho presencial, a fazer esse simulado presencial. Eles usavam o sistema Bernoulli, então o simulado era Bernoulli, tinha certinho o meu desempenho no meu Bernoulli depois, era realmente um simulado bem certinho, bem fidedigno. E depois a gente começava uma nova semana, que era mais ou menos nessa vibe. Eu não sei se eu consegui ser clara pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico sobre alguma coisa, que eu explique melhor sobre alguma coisa, eu posso mostrar pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ser o mais clara possível. Realmente é muita coisa pra falar sobre o vestibular. Eu poderia ficar horas falando, então é muito difícil, né, poder botar em um vídeo que já tá super grande, né, mas teoricamente é curto. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso.